Boa noite. Aqui estamos nós, da área da educação do 21º CEU, para recomeçar o estudo com os evangelizadores. E dessa vez, nós vamos trabalhar com a obra A Evangelização na Regeneração, diretrizes, reflexões e sugestões pedagógicas para a evangelização espírita no terceiro milênio. Textos e mensagens dos espíritos Eurípides Barçanufo, Lúcio de Abreu, pela médium Janaína Farias. Como mensagem inicial, nós vamos ler Vida Feliz, ditado pelo espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco, a mensagem estudar. Mergulhe a mente quanto possível no estudo. O estudo liberta da ignorância e favorece a criatura com discernimento. O estudo e o trabalho são as asas que facilitam a evolução do ser. O conhecimento é mensagem de vida. Não apenas nos educandários podes estudar. A própria vida é um livro aberto que ensina a quem deseja aprender. Eu vou pedir para a Marta fazer para a gente a nossa prece inicial. Amado Mestre Jesus, aqui nos encontramos, Senhor, agradecidos por mais desta oportunidade de estudarmos juntos, de aprendermos juntos, de refletirmos juntos sobre a evangelização da criança, do jovem e da família. Neste primeiro encontro, Senhor, rogamos que abençoe a trajetória do nosso estudo, que é feito com a participação de cada companheiro, de cada companheira, e com a orientação do mais alto, que temos certeza direciona essa proposta de estudo coletivo, visando nos capacitar cada vez mais para que possamos dar conta com sucesso da tarefa evangelizadora onde estivermos. Abençoa cada um aqui presente em tempo real. Abençoa aqueles que irão assistir o estudo em outro horário. Que todos possamos estar imbuídos do mesmo desejo, que é o de aprender cada vez mais, o de refletir e de melhorar a nossa prática evangelizadora, sabendo da importância do Teu Evangelho, Senhor, especialmente nesses tempos em que transitamos para a regeneração. Guarda a todos nós, Senhor, no Teu infinito amor, e que o Senhor possa abençoar-nos nessa empreitada que ora iniciamos. Fica conosco, agora e sempre, que assim seja. Queridos amigos, eu estou assim muito feliz, né? Porque a gente fez a pausa, né? Após a outra obra, a evangelização no Mais Além. E hoje a gente está recomeçando, e é assim com muita alegria que eu olho para as janelinhas e vejo a Sheila, a Deise, a Celise, que bom também que está de volta, Sabrina e Vanessa. E a Marta, que é a nossa parceira na coordenação do nosso estudo. Então, é assim, com muita alegria que a gente retoma, e retomando em uma obra que
eu fiz uma primeira leitura nela, geral, mas quando a gente vai olhando, a gente vê o quanto ela é interessante. Todos têm os volumes? Sheila tem? Sim, Eu tem. ainda não tenho, Que não. tá, Sabrina que não tem. Então, Sabrina, a gente vai fazer uma foto depois, porque nós vamos trabalhar hoje, que eu não vou ter tempo agora. A Vanessa tem? Vanessa? Vanessa deve estar um pouquinho distante. Pessoal, eu hoje liguei para a Cláudia até para ver se ela tinha algum material sobre essa coleção, material que ela pudesse nos disponibilizar em PowerPoint, alguma coisa. E aí, quando eu comecei a conversar com ela, a Vanessa já disse aqui que tem. Ela virou para mim e falou assim: Adaísa, começa pela mensagem de Eurípides Barçanufo. Você vai ver que vai ser muito interessante para abrir o estudo, você fazer a mensagem dele. E aí, quando eu terminei a conversa com ela, eu fui ver a mensagem. E realmente, gente, a gente vai deixar um pouquinho o início e vamos nela, porque ela é uma injeção de ânimo para o nosso trabalho na evangelização. Vocês vão poder observar. É a mensagem de Eurípides Barçanufo, que está no volume 1, no fascículo 1. Eu acredito que é a mesma página, página 19. É isso mesmo? Então vamos lá. Vocês vão entender por que que eu estou dizendo isso. Mensagem inicial. Essa mensagem foi escrita, né, pelo Eurípides Barçanufo para elas, né, para a equipe organizadora. Ao selecionar os materiais de possível captação humana, tendo em vista o que queríamos propor como reflexão, recordamos-nos do grande Martin Luther King e nos emocionamos. De seu famoso discurso, temos a impressão de conseguir ouvir, na acústica de nossa sensibilidade, sua voz comovedora dizendo: I have a dream. É isso, Marta? Eu tenho um sonho. O missionário discorre, dentre outros pontos, sobre o que seria a concretização de uma educação integral naquela sociedade. Esse discurso ele foi proferido em Washington no dia 28 de agosto de 1963, por Martin Luther King, pastor da Igreja Batista e ativista político que reivindicava, junto ao governo americano, ampliação dos direitos civis e o fim da segregação racial naquele país. O Luther King é uma pessoa, né? É uma referência nessa luta contra o racismo, contra a escravidão, né? Ele é uma pessoa interessantíssima nas suas ações. Por isso, caros irmãos, embora com algumas anotações, aposto-me respeitosamente da expressão inicial do valoroso seguidor do Evangelho. Eu tenho um sonho.
Enquanto nossa apagada personalidade transitou pela Terra, vestindo as células físicas, julgávamos estar investindo em um sonho um tanto desafiador para a sociedade que nos aninhava. Trabalhávamos, mas compreendendo que os resultados de nosso esforço não seriam testemunhados por nós. Porém, como já bem sabemos, a misericórdia de Jesus supera nossas incongruências com a lei de justiça. Seu amor sacrossanto cobre a multidão de nossos pecados, e assim o Senhor generosamente concedeu-nos permanecer diretamente vinculados ao progresso dos ideais que nos animavam desde os tempos remotos. Hoje é com o coração envolvido na mais cariciosa esperança e na mais profunda alegria que repetimos a célebre expressão: Eu tenho um sonho. Sonho com uma educação que visa a libertação do Filho de Deus das amarras das ilusões, permitindo a visualização da verdade que o amor do Pai nos criou potencialmente perfectíveis e integrais para a grandiosidade e a plenitude. Sonho com um modelo educacional que não se prenda às necessidades da coletividade, sem antes perceber e atender às demandas individuais, criando por a si mesmo uma rede indescritível de cooperação e desenvolvimento. Sonho com uma escola onde o aluno e o professor sejam mais importantes e mais amados do que os prazos e metas, muito embora tenhamos prazos e metas, currículos e planejamentos. Estes, porém, estarão a serviço da educação e não o contrário. Sonho com uma escola que abrace em sua estrutura as áreas diversas que foram fragmentadas e distanciadas pela vaidade e pelo orgulho. Sonho com uma instituição moralizadora, cristã, livre de dogmas e de prisões mentais, formadora de consciências coerentes, que maneja os caracteres com a sensibilidade de corações dedicados e esperançosos. Sonho com um método que localize cada um dos envolvidos no processo como parte de uma criação magnânima e gloriosa. Sonho com um projeto pedagógico que traga em seu frontispício, enunciando os valores que o direcionam, a frase que Jesus cita da estrutura: Vós sois deuses. E ainda, podeis fazer estas coisas e muito mais. Eu tenho um sonho, cuja realização gradativa pelas mãos de seus trabalhadores e pelos sonhos de seus cooperadores, Deus agora me permite presenciar. Convido por isso os irmãos a visualizarem comigo essas possibilidades, mas não apenas como espectadores. Convido-os a fazerem parte dessas ideias, empunhando cada um a ferramenta de trabalho que lhes foi conferida por Deus. Eurípides Barçanufo. O que vocês acharam do texto? Eu também tenho esse sonho Fala um de uma pouco escola, aí.
de uma escola diferenciada, né? De olharmos para as crianças, cada um com a sua individualidade, cada um com seu jeitinho de ser, né? Sem querer colocar todas as crianças num quadradinho, numa casinha, que aquela criança que está fora da casinha, que seja olhada com carinho, com amor, né, com um olhar diferenciado, para que ela também possa ser incluída nisso. Eu também tenho esse sonho. E hoje em dia, o que mais a gente recebe são crianças diferenciadas, mas que está tudo bem também, com seu jeitinho, né, de ser. Então, isso nunca foi tão importante termos esse olhar. Então, esse também é meu sonho, até porque eu tive sempre uma criança diferente, entre aspas, né? Uma criança que não era aquela da casinha. Então, passei por várias escolas, várias coisas. Então, a gente vai sentindo muito mais essa necessidade, né, de termos pessoas realmente preparadas e capacitadas para receber essas crianças que estão chegando. E nós, enquanto evangelizadores, né, a gente precisa realmente se capacitar e viver esse sonho de Eurípides junto com ele, porque é lindo isso, né? Eu também tenho esse sonho. A gente, eu não sei vocês, mas o texto arrepiou, não arrepiou, gente? Porque se a gente não for para esse trabalho tão vital que é a educação, envoltos, né, envolvidos por esse amor, né, por essa vontade de fazer diferente, a gente cai na mesmice. E ele tem uma palavra aqui, no parágrafo da página 20, que ele fala, né, do tempo que ele esteve vestindo, né, as células físicas. Julgávamos estar investindo em um sonho um tanto desafiador para a sociedade que nos alinhava. Trabalhávamos, mas compreendendo que os resultados de nosso esforço não seriam testemunhados por nós. Quer dizer, ele sabia, né? Lá em Sacramento, que tem o Instituto Allan Kardec, né, gente? Que é um lugar que trabalha fortemente com a evangelização do espírito, ele sabia que aquilo era um sonho, né? Um desafio muito grande, né? Mas a gente vê que esse espírito, ele volta ao plano espiritual e ele continua apostando, investindo no seu sonho, né? E tem outras partes aqui, mas antes de eu falar mais, eu quero ouvir mais vocês também. Vocês podem puxar o texto, pessoal. Aquilo que mais falou os corações de vocês. Rosário, depois eu vou botar, porque eu acho que você não tem o livro. Eu vou botar uma foto para vocês, Sabrina, que não tem ainda o livro, para vocês terem acesso ao texto. Quem gostaria de falar mais aí? Alguma parte que chamou atenção? Aqui, ó, sonho com uma escola que abraça em sua estrutura, na página 21, as Ah, áreas ah, diversas que foram fragmentadas e distanciadas pela vaidade e pelo orgulho, né? Você foi separando tudo, dividindo, e não é assim, né? Tudo integrado. A gente tem que integrar tudo, né? É tudo junto e misturado, como se diz, né? Mas pelo orgulho e a vaidade, realmente eles foram separando,
por pedaços. Então, a criança, o professor, fica tudo perdido, fica tudo seguindo aquele sistema conteudista, né? Que às vezes também não no momento tem que ter o conteúdo, mas às vezes naquele momento para aquela criança não é o momento para dar aquilo, né? Não tem essa flexibilidade, aquela coisa de querer seguir aquilo, trazendo para a evangelização é o planejamento que a gente tem que ter, mas que tem que ser flexível, esse planejamento Exato. nosso, né? A gente tem que ver a real necessidade naquele momento daquela criança, né? De quem está chegando ali, o que é mais necessário para aquela criança. E não a gente querer colocar tudo isso aí pela nossa vaidade e nosso orgulho. Eu achei isso bem pertinente para o nosso trabalho. Ó, eu E em falo demais, cima, chega. vamos embora. E em cima, Deise, seguindo o que você está falando, o parágrafo que começa: sonho com um modelo educacional que não se prenda às necessidades da coletividade, sem antes perceber e atender às demandas individuais, criando por isso mesmo uma rede indescritível de cooperação e desenvolvimento. Quer dizer, se o evangelizador não tiver esse olhar para o individual, para as singularidades, e ele resolver atender ao coletivo somente, muitas vezes ele não vai chegar àqueles corações. Então, a gente falou muito no outro estudo da evangelização do mais além, da necessidade do diagnóstico, né? De você conhecer a sua turma, as necessidades, as dificuldades, as possibilidades, famílias, porque você pode ter ali famílias diferentes e de repente você vai com um conteúdo geral, você pode ferir algum daqueles corações. Quando, por exemplo, faz festinha para Dia das Mães, né? Sem esse olhar mais atento. E você vai ter criança ali que não tem essa mãe, essa figura materna, que tenha uma figura de avó, tem um outro tipo de figura, não é isso? E aí você fica ali como se todas as famílias fossem uma mãe, um pai, criancinhas. E você acaba generalizando. Eu mesma, quando trabalhava ainda, eu ouvi relatos de crianças que no dia dessas festas não queriam ir para a escola. E na evangelização não vai ser diferente. Se a gente ainda continuar fazendo esse tipo de trabalho, né? Distanciado, desconectado da realidade, do contexto onde as pessoas estão envolvidas. E são muitas outras situações que a gente tem que estar de olho no individual, né? Nas demandas, olha a palavrinha que está aqui, demandas individuais, para que você possa não criar dificuldade para aquelas almas que estão ali na Não criar evangelização. dificuldade e não rotular as crianças também, né, Adaísa? Porque às vezes a gente começa a rotular aquela criança de uma tal forma que é um caso sério, porque fulano, fulaninho, ui, fulaninho não aguenta. Aí fica o fulaninho sempre, toda aula é o fulaninho. Aquele fulaninho ficou rotulado, marcado, entendeu? E às vezes aquele fulaninho, ele tá pedindo socorro na realidade, né? Ele tá precisando de um olhar, mas às vezes também aquela criança sempre foi, chegou, ficou. Às vezes chega um dia em que essa criança chega na turma e ela não tá bem,
ela chora, ela não quer ficar, aí a gente já começa a ficar impaciente, ao invés de a gente procurar saber o porquê, se essa criança sempre foi, por que que hoje ela está assim? Então, são muitas demandas que a gente precisa observar, tá conhecendo essas crianças, né? Isso é muito importante, conhecer as suas crianças, para a gente saber realmente como lidar dentro de sala, né? Que não é fácil, não é um trabalho fácil. Isso, qualquer um aqui que já evangelizou e que evangeliza fala, não é. Mas é um trabalho que a gente tem que se dedicar bastante, né? E se capacitar também. E mais do que nunca, não sermos conteudistas, né? É claro que a gente deseja levar os princípios da doutrina, né? Como ferramentas importantes, mas tudo na dosagem, para que a gente. Esses dias eu conversava com uma companheira que é muito ligada ao processo da evangelização infantil, e ela me dizia que ela tinha sido convidada para dar umas orientações num trabalho em uma casa. E aí a pessoa veio para ela com o planejamento anual, que isso era feito lá atrás da gente. Botava lá fevereiro, março, abril, maio, até dezembro. O que vai ser os assuntos de cada encontro? Quer dizer, não era por mal que se fazia isso, não. Era a concepção de uma época, né? Mas hoje, você não pode mais fazer esse planejamento para o ano todo, porque a cada encontro, é aquilo que Lúcia Moisés também fala, né? Você pode tirar dali o que você vai trabalhar no próximo encontro, o que vai ser dito, e aí você vai conectando os ensinos da doutrina, os ensinos de Jesus, às reais necessidades da turminha da evangelização. Isso dá trabalho, é verdade. Dá trabalho. Vai requisitar estudo, pesquisa, sensibilidade, para que você possa perceber o que está aparecendo ali na turminha, né? Como pontos importantes para serem trabalhados. Sheila, gostaria de fazer alguma colocação? Celise, Rosária, alguma vivência que vocês já tiveram em alguma situação? Não, assim, eu estou ouvindo, né, vocês falando, a Celise também, e aí realmente, assim, eu vejo muito na evangelização isso, porque a minha turma é muito pequenininha, mas eu tenho mais meninos do que menino. E aí, o que que eu percebi? Eu precisava trazer o evangelho de Jesus, mas para o cotidiano deles, para fazer sentido, né? E eu percebi que o assunto sempre girava em torno de futebol, né? E aí, o que que acontece? No futebol, né, um esporte de contato, que tem o esbarrão, tem aquele chute na canela, aquelas situações. E aí teve um que falou mesmo, que o pai disse, se te chutar, você chuta de volta. Aí, né, a gente não pode espantar muito, mas a gente precisa trazer esta ação para o evangelho, né? E aí a gente vem trabalhando a questão, né, do perdão, né, da gente não revidar o mal com o mal, e é um processo, né? Então, assim, no começo eu percebi que, né, dos evangelizandos, ele era bem arredio, assim, porque ele faz, né, e pratica o esporte, então tem muito isso com ele, e eu trazia sempre essa questão. Aí, aos poucos, a gente foi trabalhando, que não deveria ser assim, mesmo sendo uma orientação do pai dele.
né? Tipo assim, se empurrar, você empurra também, se bater, vai bater, porque, né? E aí a gente, dentro da vivência mesmo da evangelização, e aí a gente foi trabalhando. Então, hoje, a gente percebe, assim, que ele tem uma outra fala, né? Um outro comportamento em relação, porque vira e mexe, estou sempre voltando a essas questões, para saber se está fresco na memória, né? Então, em relação ao planejamento, no começo eu me senti muito solta. Eu falei, meu Deus, é como? Aí, tá, eu imaginei uma coisa, mas aí eu comecei a prestar atenção, né? Desde a participação da primeira ciranda que eu fui, então eu já fui pegando ali algumas coisas e fui buscando adaptar, né? Que a gente busca adaptar, né? E aí eu percebi assim que as crianças elas têm um distanciamento muito grande dos ensinamentos de Jesus, quem é Jesus, o que fez Jesus, afinal de contas, né? A questão da própria doutrina, né? E a gente ir colocando, mas de uma forma muito suave, porque eu percebi que a maioria deles, assim como a gente também, vem de uma raiz católica. E aí, às vezes, é um choque, né? E a gente ir trabalhando essas questões, como fala aqui, né? Não de uma forma também assim positiva, mas a gente precisa fazer com que o evangelho, a doutrina faça sentido. E só vai fazer sentido se a gente colocar no cotidiano, trazer, né, tudo isso que a gente fala, mas a gente colocar na vivência deles, porque aí sim eles vão conseguir compreender e, acima de tudo, praticar. Então, lá no futebol, quando o coleguinha vai lá dar um empurrão, mesmo que tenha sido na maldade, mas perdoa, né? Não revide, não vai chutar também porque ele chutou. Se o coleguinha estiver criando uma situação difícil, fala ali com o professor, não tente resolver, né? Então, a gente vai trazer, junto dessas ações, o que Jesus fez quando aconteceu determinada situação. Ele é o nosso modelo e guia, então a gente tem que olhar para ele, né? E mais olhar para ele também a gente trazer toda essa vivência dele para a gente, para o nosso meio, né? E assim é muito interessante. Hoje eu falo assim, eu não tenho um planejamento fechado. Eu imagino, às vezes eu coloco no caderno assim, só para ter uma orientação, mas nunca acaba sendo de fato aquilo que eu coloco. Na hora sempre eu sinto, percebo alguma coisa diferente, aí a gente muda, né? Mas assim, é como falou, a gente não ficar engessado, né? Porque a gente tem várias famílias, situações e vivências ali, né? E dentro dessas vivências a gente sabe que as crianças elas são as que mais sofrem as influências, né, desses lares. Elas sofrem muito isso. Mas temos também a resistência dos responsáveis, né, que vão levar a criança. E eu sempre falo, a evangelização não é um playground. Vou deixar na evangelização, vou para a palestra, porque lá no Filipe é no mesmo dia. Então, enquanto os responsáveis estão na palestra, as crianças estão na evangelização. Então, a gente está sempre falando, é preciso que o responsável, ao sair de casa, explique para onde que eles estão indo. Eles não vão sair levando brinquedinho para ficar jogando, a gente está ali em outro momento, né? Em outro assunto. E aí a gente tem conseguido assim acalmar e fazer com que eles compreendam o que é aquele momento ali, né? Se a gente for fazer uma brincadeira, ela precisa ser direcionada dentro da evangelização, dentro de um objetivo, né? Então, explicar a questão do abraço, eles têm muita vergonha, não dá um abraço no outro, né? Então a gente fala, não, o abraço é um gesto de amor, de carinho, né? Da gente transmitir energia para o nosso irmãozinho que chega aqui. Aí a gente dá um abraço coletivo para juntar todas as nossas energias. Então, assim,
a gente ir introduzindo, né, alguns elementos que talvez não façam parte do cotidiano deles, né, e dar, de fato, um sentido dentro dessa evangelização, né? Muito Agora, a bom. luta tem sido o evangelho no lar, Isso aí. porque eu percebi, né? É assim, às vezes me acontecem umas coisas meio estranhas, né? Eu estou sentada assim, me dá uns time, eu fico em pé, umas coisas assim. E aí eu terminei uma evangelização com essa coisa assim, da gente precisa falar muito sobre o evangelho no lar, o culto no lar, e principalmente a prática, né? Foi feita uma reunião de pais onde o tema ele girou em torno disso, porque é importante, né? Perfeito. Porque as famílias e as pessoas também, pelo seu cotidiano muito agitado, a gente está com muitas coisas, muitas demandas, né? Então, hoje a palavra de ordem é praticidade, né? Tudo tem que ser muito prático. Eu vou à casa espírita e eu preciso resolver o meu problema. Então, eu estou indo lá para resolver o meu problema. Mas e o que cabe a mim? Né? Eu não faço nada, estou terceirizando a responsabilidade que é minha, né? E isso a gente começou a colocar na reunião de pais. E o melhor momento que tem, porque eles querem paz no lar, querem as crianças tranquilas, aquela coisa maravilhosa. Mas tá, e daí? Aí eu vou na casa espírita porque tudo vai ser resolvido. E não é assim. Não é bem Não é. assim, né? Verdade. Então, eles também precisam ter um compromisso. Aí começa o problema, né? A gente falou já do Evangelho no lar, tá explicando. Agora eu já peguei pelo pé. Não, são as crianças. Chame os pais. Ah, o pai e a mãe não quer, o responsável não quer. Não, vai você fazer a sua prece lá no seu quarto. Tem que começar de alguma forma, mas dá sentido, né? Mas por que tem que fazer? O que acontece quando eu faço? E é isso que a gente vai trabalhar onde? Na criança, porque é ela que Sim. vai mobilizar o seu responsável, né? Porque Muito bom, muito bom. é um trabalho. Então, assim, quando o Martin, né, ele fala, né, do sonho, e é uma coisa que está assim, para além, né? E a gente, sempre, enquanto evangelizador, tem um sonho, tem um objetivo, tem um propósito que eu quero, né? Se a gente quer 100, mas não vai dar para fazer 100, que pelo menos a gente consiga fazer os 50 bem feito, né? Perfeito, Sheila. Então, hoje, sim, o meu objetivo, sinceramente, é a gente começar a trabalhar a questão do evangelho no lar, porque a gente percebe que a maioria dos problemas que hoje em dia a gente enfrenta em termos de sociedade, por aí vai, o nó, eu gosto de falar assim, o nó, está sempre dentro de casa. O nó que não é percebido, que não é falado, né? Então, as crianças, elas só vão apresentar as sequelas. E não adianta tratar a sequela, tem que tratar a causa. Perfeito. Inclusive, Sheila, você falando de família, eu me lembrei que no próximo sábado vai ter um trabalho, né? Como implantar a área da família na Casa Espírita. Não sei se vocês viram isso, porque há uma preocupação bem grande com o trabalho da família, que é o que você acabou de falar. Não dá para ficar só trabalhando as crianças sem esse olhar para a família. Porque você está com a criança na evangelização 1 hora e meia. O restante do tempo, essa criança, esse jovem, está com a sua família. Então, essa família precisa ser trabalhada, precisa ser sensibilizada dentro do trabalho na casa espírita, para que a coisa aconteça, a realização do culto do lar, enfim, momentos de leitura com a criança, que é tão significativo, e quantas outras atividades que poderão ser feitas em família, para criar exatamente esse ambiente mais harmonioso, né? Então a gente vê que o trabalho ele é bastante extenso, né?
Alguém mais gostaria de apontar alguma coisa? No final tem uma parte também bem legal, né, gente? Sheila está falando aí de trabalhar o evangelho, né? Vós sois deuses, né? Enunciando os valores que o direcionam. Quer dizer, o projeto pedagógico, ele vai muito na direção de acreditarmos que todos nós temos um potencial enorme a ser desenvolvido, não é isso? Porque se você diz, vós sois deuses, brilhe a vossa luz, podeis fazer estas coisas e muito mais, a gente vai o quê? Percebendo que o trabalho da educação tem a ver com você acreditar que as crianças são espíritos imortais com uma potencialidade enorme. Não é isso? Então, quando você entra, né, em uma sala de evangelização, seja de crianças ou de jovens, você está ali com pessoas que têm dificuldades, têm limitações, mas, ao mesmo tempo, têm um potencial enorme a ser acessado, né? E ele diz aqui: eu tenho um sonho cuja realização gradativa, pelas mãos dedicadas de seus trabalhadores e pelos sonhos de seus cooperadores, Deus agora me permite presenciar. Convido por isso os irmãos a visualizarem comigo essas possibilidades, mas não apenas como espectadores. Convido-os a fazerem parte desses ideais, empunhando cada um a ferramenta de trabalho que lhes foi conferida por Deus. É como se ele tivesse, né, gente, nos mobilizando a todos para essa empreitada que é a evangelização no nosso país, né? Porque ele atua lá em Minas, mas ele, o olhar de Eurípides Barçanufo não é para um Estado, é um olhar de evangelização pelo nosso país. Quantos evangelizadores nós temos espalhados em todas as cidades do nosso país? E ele fala que na página 23, vem uma observação. Sonhar com o que acreditamos é o primeiro passo para a concretização dos nossos ideais. E você? Tem mantido seus sonhos aquecidos pela força da esperança em dias melhores? Como? Nossos tutores nos orientam sobre a importância de nos conservarmos unidos à nossa equipe de trabalho, presentes e participativos nas reuniões e estudos regulares. Observam essa dica, né? Que é preciso nos reunir para estudar, para nos preparar. E aí veio o que Sheila chamou aí a reunião de pais, que cada vez é mais necessária, encontros de família, com oficinas para os pais, para os jovens, para as crianças, integrando essas partes. Quer dizer, tudo isso faz parte do trabalho, que não é só aquela ideia de um encontro semanal. Fiquei aqui pensando, Sheila, que palestras também com temas ligados à educação, à evangelização, são muito importantes na casa espírita. Porque muitas vezes na palestra você tem pessoas
que têm filhos, que têm netos e que não levam para a evangelização. Muito. Inclusive, o número de crianças só diminui, infelizmente, que eu tenho percebido. Pois é. Então, é preciso chamar a atenção dos responsáveis, quer dizer, que são dois lados. Os evangelizadores se capacitando, se preparando para que as suas aulas sejam motivadoras, mas, ao mesmo tempo, estimulando as famílias para, assim como elas levam para o futebol, para a dança, para o inglês, para isso e para aquilo outro, que também aproxime seus filhos de Deus. Porque não se tem o compromisso com isso e aquilo outro? E por que não o compromisso com Deus, com esses encontros onde a espiritualidade possa ser trabalhada, né? O compromisso tem que ser nos dois lados, né? Com certeza, isso aí eu acho muito importante, entendeu? Porque a gente, é como eu falei mesmo, a gente percebe que a família ela está muito fragilizada. E por que ela está fragilizada? Porque a gente vê que tudo que acontece na nossa sociedade ela vai refletir diretamente aonde? Na família. É ali. Então, o nosso olhar precisa estar voltado para esse núcleo sensível, porque é dali que vai formar o indivíduo e é ali que muitas vezes está também a solução, né? Sim, sim. E a gente, eu sempre falo assim, que ouvindo as histórias que a minha avó contava, e a gente lembra assim que as famílias eram muito devotas, tinha aquela coisa da religiosidade, né? E com o passar do tempo foi se perdendo, foi ficando uma coisa muito tênue, né? E isso vem trazendo grandes consequências para a sociedade geral. Então, a gente percebe que até mesmo, né, os governantes eles começaram a observar as fragilidades das famílias e começaram a pensar políticas voltadas para a matricialidade familiar. Imagine a casa espírita, por que não? Né? Ter esse olhar mais profundo sobre a família. Porque a Sim, gente sim. vê o adolescente que está assim, que está assado. Mas eu sempre gosto de falar assim, mas espera um pouquinho, vamos ver como que é em casa? Como que tá? Como que é a situação de casa? Aí vai, conversa, vai, e você vê que onde está o problema, o nó ou o X da questão? Em casa. O adolescente ele só está expressando aquilo que ele está vivendo, né? E aí é um processo, porque a gente sabe, é falar da imortalidade do espírito e do processo reencarnatório como um processo mesmo de estar ali burilando esse espírito, agora de uma forma mais assertiva. E por que que está na família, né? Porque existem aqueles espíritos que ainda estão antipatizados um do outro, não conseguem se entender, e aí a gente vai ver aquelas divergências dentro de casa, né? A gente não precisa olhar lá na família do outro, às vezes até na nossa mesmo, né? É um irmão difícil, é um parente, né? Que aí fala, meu Deus, por que que fulano é desse jeito? Por que que é assim? E aí vem a doutrina espírita para nos orientar, né? E aí, mas de que forma? Que a gente tenha, né, compaixão também daquele espírito equivocado, que está na necessidade de reencarnar na família, mas ainda não compreendeu que precisa melhorar, ainda está endurecido. Olha a importância da doutrina espírita nesse processo, para que aquela família não se transforme numa guerra, né?
mas que cada um, dentro das suas diferenças, aprenda a se respeitar, não é E isso? aí você vai falar de E reencarnação. reencarnação. Olha aí, o Aí ensinamento de você, Jesus, olha quanta coisa. aí você vai trazendo os ensinamentos, né, que nós temos de uma riqueza enorme, né, gente? Marta, gostaria de falar alguma coisa para gente? Ah, levantou a mão Oi, ali. Adaísa, eu levantei a mão. Vocês me desculpem, tá, gente? Que eu tô muito gripada, tá meio complicado aqui a voz. É, isso que a Sheila tá falando me remeteu a um trecho aqui do Eurípides que eu gostei muito. Tá na página 20, no último parágrafo da página 20, que ele fala assim: sonho com uma educação que visa a libertação do Filho de Deus das amarras das ilusões, permitindo a visualização da verdade, que o amor do Pai nos criou potencialmente perfectíveis e integrais para a grandiosidade e a plenitude. Eu acho que casa muito isso daqui com o que a Sheila estava falando, né? Sim, Porque sim. através da evangelização, né, da educação espírita, ou melhor, da educação do espírito, né, que vai trazer esses conhecimentos para todos nós que vão nos libertar das amarras das ilusões, compreendendo né, o porquê da vida, as bases que constituem a doutrina espírita. É esse aprendizado que vai dar para a gente essa condição, né, de se libertar dessa ilusão e de, como Eurípides fala aqui, permitir a visualização da verdade. Né? É essa verdade que está implícita na doutrina do Evangelho, que realmente é a verdade que vai nos libertar e que vai nos dar condição de enfrentar essas situações aí com, com mais acerto, né? Agindo melhor, porque a gente vai primeiro entender o porquê de tantas coisas que a gente tem na nossa vida. Eu sempre penso muito do como, de como o evangelho, a doutrina realmente tem que ser a base, né, para dar essa sustentação para todos nós desde a infância. Porque mais tarde ele vai, né, a gente vai recebendo esse cabedal de informações e mais tarde, ou não, muitas vezes até na própria infância mesmo, que hoje a gente está vendo muitas crianças estão reencarnando, acho que mais do que era antigamente, com lutas, né? Nesses tempos de transição, a gente consegue perceber isso com muita clareza, não só na casa espírita, mas na sociedade em geral. Então, muitas crianças reencarnando com dificuldades para fazer essa transição para a regeneração. Assim como os espíritos falavam na época de Chico, meio que tendo a última chance aqui na Terra. Então, esse conhecimento vai dar essa base para essa criança, para ela, desde a própria infância, se entender melhor como espírito eterno que ela é, e depois, na adolescência, na vida adulta, mais ainda. Né? Sem deixar de lado, claro, essa questão que a Sheila trouxe, que eu também concordo plenamente, que é a questão da família, né? Do trazer a família para a gente. Isso aí eu vejo nos tempos para cá como fundamental. Inclusive nessa certa evasão que a gente tem sofrido, que a gente sofreu na pandemia, agora está começando a dar uma recuperada. Mas é preciso tocar o coração dos pais, dos responsáveis, da importância de trazer o filho para a evangelização. Porque Sabe o que que acontece? eles Desculpa. acham tempo e dão um jeito para levar para tudo quanto é coisa. Né? E quando chega na hora da evangelização, vem com essa conversa, né, fiada de dormir, de horário, né? Na verdade, isso É aí o é só uma desculpa imediatismo, farrapada. Exato, exato. presos ao imediatismo, entendeu? Que a gente percebe muito isso. Eles querem as respostas rápidas, Solução. mas não querem se melhorarem, Né? Muita né? gente ainda vê a casa espírita como um lugar de solução para os problemas, né? De Porque a gente solução. traz esse atavismo do passado que a gente ia para a igreja, né? E ali a gente ia se salvar dos nossos pecados. Eu nunca fui católica, mas vejo dessa forma. Não como crítica, mas eu não fui católica nessa encarnação, mas com certeza devo ter sido em outras. E a gente traz isso arraigado no nosso perispírito. Essa coisa, é difícil a gente se libertar disso, porque quando a gente está bem, né? Ah, que maravilha, né? E a gente vê as pessoas indo e vindo da casa espírita. Eu conheço pessoas que estão há décadas, desde a minha época de mocidade. Ontem mesmo encontrei com uma quando vim do médico. A pessoa vai e vem 200 vezes, mas ela
ela não se fixa. Ela vai, melhora, vai embora, depois piora, ela volta de novo, aí os filhos já estão no mesmo caminho, né? Porque ainda não teve E esse andando de despertar. casa em casa também, né? Aí não teve Vai esse nessa despertar. casa, vai na outra. Aí eu fico me perguntando às vezes, gente, será que de alguma forma nós também não temos, entre aspas, alguma culpa na evangelização de não estar sabendo conduzir, talvez como a gente devesse, com mais acerto, para que essas pessoas Uhum. fiquem, né? Não sei. São coisas para a gente pensar, né? Para a gente refletir. Eu acho que a gente tem que fazer um investimento mesmo na família, gente, porque eu acho que é o ponto, é onde tudo começa. Tudo começa na família. Dali daquela família, se eu tenho, por exemplo, 2 filhos, né, da minha família vai sair para a sociedade duas famílias, 2 formadores de família. Então, eu acho que o investimento é esse, é o caminho que pelo menos o 21º seu está tentando fazer, que é trabalhar a família, né? Está fazendo um trabalho mais assim ostensivo em relação a isso, a evangelização da família, né? Porque isso para mim assim é fundamental. Porque não adianta, é o que já falaram aí. A gente fica 1 hora e pouquinho com a criança, uma vez na semana. Agora, o pai, a mãe, a família, o avô, a avó, seja lá quem for o responsável, fica ali 24 horas, a semana toda, o ano todo, o mês todo, né? Então, não tem como você querer fazer, digamos assim, como eles chegam querendo um milagre, porque eles chegam dizendo assim: ah, eu trouxe fulano aqui para ver se dá um jeito em fulano, em Joãozinho, né? Joãozinho tá terrível. Olha, Joãozinho, meu Deus do céu, porque eu não aguento ele dentro de casa, porque é isso, porque é aquilo. Aí você vai conversar com os pais. Aí chama os pais para conversar. Aí vão buscar lá o que está acontecendo. Quem tem que mudar é os pais, gente. Porque ele está, como Sheila falou, ele está refletindo o que ele vê dentro de casa. Mas aí, quando a gente começa a dar algumas orientações, porque também a gente não dá receita, né? Não dá manual, ninguém vem com manual, né? Aí eles dão para trás. Eles não querem, eles faltam, eles não vêm mais, porque diz que a gente tá doido, né? Não, o que que eu tenho que mudar? O que que eu tenho que fazer, né? É isso que a gente ouve. Eles só querem que a gente dê jeito no filho deles, eles querem terceirizar o trabalho que é deles, né? Então, E- essa conscientização é que a gente precisa ter. E precisa colocar em prática, como a Daísa falou, é através de palestra, é Acho que a através de internet. conversa, reunião de pais, da gente estar batendo nessa tecla, porque a responsabilidade não é nossa. Nós não vamos dar jeito em ninguém, não, gente. Não é em 1 hora e pouco que a gente vai dar jeito nas crianças, não. São eles que têm que fazer o trabalho do dia a dia, né? É aquela coisa, nós somos um complemento para essa criança, para esse espírito que chegou até nós. Aí a casa espírita tem lá suas responsabilidades, como várias coisas que pode, tratamento, atendimento fraterno, tem um monte de coisa que pode colocar. Mas o primordial é o quê? É a família. Eu faço atendimento fraterno. Eu já fiz vários atendimentos fraternos que a gente vai conversar com os pais, eles somem, eles não voltam mais, eles não voltam. Por quê? Porque a gente tem que mostrar para eles que a responsabilidade é deles e não nossa, e não da casa espírita. Não é a instituição espírita que vai dar jeito na família deles. Eles têm o quê?
80%, né? E a gente tem ali o quê? A ajuda, o apoio, né? A orientação, essa coisa, mas eles vão embora. E a criança também não volta. Então, quer dizer, essa conscientização é que eu acho que a gente tem que trabalhar em cima. É um trabalhinho Isso de formiguinha, mas é um trabalho que deve ser feito, e sabe? Falar contínuo, né? contínuo, sempre. Eu acho que toda casa espírita tem que ter palestra sempre falando disso, sempre reunião de pais, falar disso, sempre, para que isso entre neles, né? Para que eles compreendam a grande responsabilidade que é da família, né? Sensibilizar, né? É sensibilizar, é isso aí. Bom, nosso horário, nós estamos já passando um pouquinho do nosso horário. Gostaram do nosso encontro? Então, daqui a 15 Muito. dias tem mais. Vamos estar de volta. Quem ainda não conseguiu comprar o livro, né, e se puder adquirir, a gente pode estar comprando pela Amazon, que foi o lugar que eu vi que está mais barato. Quer dizer, mais barato só um pouquinho, né? Mas aí pode comprar pela Amazon ou ver outro meio de comprar, né? Mas eu já vi que está na Amazon. Então vamos caminhar para a nossa prece e depois só tem um recadinho rápido para dar. Vamos então elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos espíritos ligados ao trabalho da evangelização que nos acompanham nesse momento. Nossa gratidão de estarmos aqui conversando, trocando ideias, amadurecendo o nosso pensar, para que encontremos sempre os melhores caminhos para estar atendendo nossas crianças, nossos jovens, as famílias nas suas necessidades. Que a gente possa ter esse compromisso maior com esse sonho que é a educação de uma forma mais integral, que possa assumir a sua responsabilidade. Nosso agradecimento a essa presença constante dos espíritos nos ajudando a continuar esse trabalho nas nossas casas espíritas da região norte fluminense. Fique com todos nós, espíritos amigos, e que possamos seguir nesse final de semana, nos sábados, que tantas casas têm o trabalho de evangelização, e em outros dias também, que todas as casas recebam as bênçãos da espiritualidade, para que a equipe de evangelizadores estreite seus laços e prossiga o seu trabalho. Que assim possa ser. Bom, gente, eu gostaria só de lembrar que nós estamos já com a ciranda da evangelização organizada, quase todos os temas já estão fechados. Nós já, Lucas hoje fez uma movimentação de divulgação nos vários grupos, está tudo bem encaminhado. Brevemente a gente já começa a inscrição. Nós tivemos muitas sugestões de companheiros
para o que colocar na ciranda. O próprio tema geral foi uma sugestão de uma evangelizadora e outras ideias que foram chegando. Então, eu acredito que vão ser oficinas que vão, assim, colaborar com vocês. Por favor, já divulguem nas suas casas, converse com os evangelizadores que estão chegando, pessoas que têm potencial para evangelizar, que a gente chegue perto, fale de como que é a ciranda, que é esse encontro de um monte de evangelizadores. Vai ser o dia todo, a gente vai ter o almoço, enfim, tudo está sendo bem encaminhado. Agora é só a gente aguardar mais um pouquinho para começar a divulgação. Outro aviso importante é que o Partiu Alegria vai ser em outubro, dia 11, e nós vamos ter uma coisa bem legal que eu estou considerando, que o Júlio Vidal ofereceu para a gente fazer um show criança. Então, lá na Fazendinha, nós vamos ter aquela oportunidade maravilhosa de contato com a natureza, mas vamos ter também esse momento de encontro com o Júnior cantando, divertindo as nossas crianças. Eu acho que vai ser muito bom também. Essa semana, gente, tem esse evento de como implantar o trabalho com a família na Casa Espírita, que acho que vai ser bem legal. Quem tiver disponível, assistir. Ou vai ficar gravado, acredito eu, pode assistir depois. Vai ser sábado de manhã. Eu vou até repetir a postagem, né, Marta? A gente repete a postagem nos grupos, porque quem perdeu pode ter acesso à postagem, ok? E tem E sábado nos à noite, encontramos. Adaísa. Sábado à Oi? noite, deixa eu olhar aqui. Até Ah, é o anotei. protagonismo, né, Sábado à de juvenil. noite, 8 horas da noite, protagonismo na infância, na TV CERJ. A gente coloca de novo Ótimo. também. A gente dá uma chamada. Todo mundo que está aqui está no grupo do Serviço da Evangelização da Família, que é onde a gente bota tudo da evangelização. Sheila está? Eu acho que não. Eu não me lembro desse grupo, não. Então eu vou dar uma olhada, porque nesse grupo a gente bota tudo de evangelização, tá? E aí as pessoas sabem de um encontro, às vezes a gente coloca atividades interessantes, bota música. Celise está nesse grupo? Não, Ou acho que você... não. Tá, Não. então eu vou dar uma verificada lá em vocês que não estão e vou Uhum. acrescentar, porque Vanessa eu sei que tá, Sabrina também, Deise também, Marta. Então, acho que são vocês três que a gente precisa colocar. Então, tá bom, gente. Uma boa noite. Adorei reencontrar vocês hoje. Um abração. Igualmente. Tchau. Boa noite. Tchau. Tchauzão. Boa noite. Boa noite. Boa noite.